meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Nesta oportunidade estaremos estudando, comentando a lição de número 8 da classe dos jovens. Estamos estudando um assunto interessante e nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 8. A lição de número 8 tem um tema muito intrigante, muito interessante, né? Que é o problema do mal. Deus criou o mal? Aí existe pergunta tal: se existe uma divindade teísta, não há males gratuitos. Se há males gratuitos, não existe uma divindade teísta, né? Existem perguntas como: se o problema do mal é a tensão que as supostas existência de uma pessoa divina, né? Somente boa, onisciente, onipotente, criadora, né? Por um lado, a existência de mal supostamente gratuito. Aprendemos que os males gratuitos, como doenças terríveis, que parece razoável pensar que a pessoa divina sumamente boa não quer que esses males existam. Mas se ele é onisciente, sabe por que existe? Se é onipresente ou onipotente, parece que consegue limitá-los, eliminá-los. E se quisesse ou não quer eliminar o mal? São perguntas que permeiam ao longo dos anos e anos que se passam, né? E quando nós temos um texto em Isaías que se baseia dentro dessa proposta, que de fato traz dá para pensar. Só que quando você vai para a exegese do texto, a exegese histórica do texto também, você vai encontrar totalmente oposto a uma interpretação de um Deus mau. Por quê? Se aquele Deus, o Deus que fez os céus e a terra, ele não é um Deus mau, ele criou tudo e viu que era bom, né? O texto de Isaías, capítulo 45, verso de número 7, Deus vai fazer uma tratativa com aquele povo, não é? E nós podemos observar que dá uma aparência de que Deus permitiu o mal, não é? Mas nós vamos ver o que está escrito na nossa revista. O comentarista, a nossa revista, o título geral é A Prova da Vossa Fé. Está aqui, A Prova da Vossa Fé. E a nossa lição é uma lição que vem nos trazendo uma pergunta muito interessante. Fé para crer que Deus não criou o mal, né? Porque o Senhor é bom e eterna é sua bondade, sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Resumo da lição: o pecado de Adão, de desobediência de Eva, trouxe a sorte de males para a humanidade, né? Isaías 45, 7 vai nos fazer uma tratativa intrigante, mas não é só ler o versículo 45, 7. Tem que ler texto, contexto e subtexto. Caso contrário, vai haver um enrosco dentro desse contexto aí, não é? Quando vamos ver essa tratativa dessa questão, nós vamos ver que Deus não criou o mal, não. O mal, que é como calamidade, luz, é traduzido como bênção. E quando vamos ver a historicidade de Ciro, que Deus chama Ciro de ungido e tal, que Deus subjugou aquelas nações que estavam escravizando o povo de Israel. Deus usou Ciro, um rei má, para poder dar livramento, por que não dizer, para o povo de Deus, né? Deus usou ele. Deus usa quem quer, como quer e a quem quiser, né? Da forma que quer. Então, nós vamos observar que não é bem assim como se falam. Então, não pode fazer uma exegese totalmente irresponsável
dentro dessa questão. Então precisamos ter cuidado com isso. Vamos ver o que diz a Bíblia, propriamente dito. Então nós vamos ver que a compreensão do texto encontra-se Deus, né? Ele faz as coisas necessárias e o texto nos apresenta uma problemática interessante. Se Deus trabalha em cima dessa visão, então por que, se ele é Deus bom e ele permite que o mal aconteça? Não é? Nós vamos também não esquecer que nós temos o mal e a teodiceia. Teodiceia vem de Leibniz, um filósofo que trouxe essa ideia da justiça de Deus. Teor, Deus, diceia é justiça. Então é uma forma de defender a Deus, ou seja, Deus não é culpado pelo mal, ok? Então nós vamos ver que se Deus não criou o mal, vamos ver o que está escrito em Isaías: eu faço a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, para a compreensão desse texto, primeiro vamos falar um pouco do contexto. Deus está fazendo uma profecia sobre um homem, né? Um homem que ele mesmo levantaria no futuro, e ele, que seria o homem, seria Ciro, né? No capítulo 45, verso 1, né? Esse homem não seria alguém que conheceria Deus, seria um pagão, Isaías 45, verso 4. Mas Deus iria usá-lo para trazer juízo a muitas nações. Então, pega essa palavra juízo, não é? Isaías 45, verso 2. Ciro também seria usado para abençoar a Israel. Isaías 45, versículo 4. Então, de fato, Ciro teve um papel importante, muito notável em Israel, como auxílio do auxílio babilônico, né? Quando ele saiu de volta, aliás, o papel importante foi de volta do exílio babilônico, por muito tempo aí, depois desses profetas, dessas profecias de Isaías, conforme nos mostra o texto de Esdras, capítulo 1, verso 1. Então, o texto que deixa claro que o Senhor é quem está na direção de tudo e tem todo esse poder que daria a Ciro, Deus diz, frase, por exemplo, interessante, nós vamos ver aqui. Então, nós vamos apresentar algumas coisas. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Isaías 45, verso 2. Então, a ênfase do próprio Deus agindo no meio de Ciro, por meio de Ciro, aliás, Deus queria deixar isso bem claro, né? Deus também fala de sua grandeza, de sua soberania, de sua autoridade para fazer a profecia se realizar. E o texto de Isaías 45, 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus que te cingirei, ainda que não me conheces. Dentro desse contexto, temos aí frases e objetivo dessa análise, onde Deus diz que cria as trevas e cria o mal. Então vamos compreender da forma que Deus está tratando isso aí, né? Dessa expressão dentro desse contexto. Então, primeiro, Deus faz dois contrastes aí, né, que precisa ficar muito claro. Formo a luz e crio as trevas. Observe que o primeiro contraste, nós temos a menção de luz e trevas, não é? Nesse texto, nesse contexto, aponta aí para a bênção de Deus, né? No caso de luz, a bênção de Deus para Israel e o juízo terrível, e o terrível juízo que traria aos povos, que é trevas. Então, luz, bênção para Israel, treva para os povos que estavam escravizando ou que estavam deturpando as verdades deístas, né? E assim sucessivamente. Dentro do contexto que Deus traria através de Ciro, bênção ao povo de Israel, que é luz, e o juízo para os povos conquistados, né?
povos conquistados por Ciro. Isso Deus chamou de trevas, o juízo. Então, não temos aí, primeiro contraste, nenhuma intenção de apontar como Deus criador do pecado, que Deus é maligno ou do mal moral, mas sim Deus no controle da bênção derramada e também do juízo que traria dores a muitos, né? E o texto diz assim: faço a paz e crio o mal. Esse contraste fica muito claro. Observe que a paz não é contrário do mal. A paz não é o contrário do mal, mas a paz mais de guerra, de calamidade e de desordem. Então, observe que a paz não é um contrário de mal. O mal aqui é um mal de guerra, de calamidade, de desordem e tal. Exatamente é o que nós vemos no texto, né? E Deus mostra aqui que tem poder em suas mãos, tanto de fazer condições para a paz, no caso aqui a paz sobre Israel, que seria também conduzida futuramente de volta ao cativeiro. Então Israel precisava ficar atento em servir ao Senhor, como para criar as condições de calamidade para o juízo sobre as pessoas e povos, que seriam os escravocratas, né? Então ele faria isso, mas pois tem o poder nas suas mãos, trará novamente o seu povo Israel para o caminho de paz, e sobre muitas nações malignas terás calamidade, destruição, trarás o mal. Então esse mal aqui é juízo, né? Portanto, nós vamos ver que fica claro que o profeta Isaías, de forma alguma, ele está ensinando que Deus é criador do pecado, do mal moral. Antes, a Bíblia afirma que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Mas também afirma que Deus é justo juiz. Salmos, capítulo 7, versículo 11. E exatamente no papel de juiz que ele é mencionado em diversos textos, aplicando sua justiça sobre nações e conforme o seu julgamento. Então, o julgamento preciso e conforme a sua soberania, pleno em todos os sentidos, né? Talvez aí nós vamos ver, quando você lê e relê a Bíblia e compreender a palavra de Deus com profundidade, aí você observa que dentro desses contextos precisa ser bem entendido. Não adianta ler só o versículo 7, tem que ler o contexto e o subtexto para entender o texto, né? Porque texto sem contexto vira um mero pretexto. Então tenhamos cuidado com essa demanda. O texto em apreço aqui, na nossa revista, né? Ela está tratando, deixa eu ver aqui, de Salmos 34, no seu verso de número 12. Quem é o homem que deseja vida, que quer largas dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falares enganosamente. Aparte-te do mal e faz o bem, procura paz e siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E ele lhe guarda todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebram. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem a justiça serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Não é? Então nós temos aqui o mal físico e o mal moral. Não é? Alguns filósofos, teólogos, religiosos, não é? A questão do mal é um motivo de muita discussão, como eu disse logo no início do nosso vídeo. Para muitos, os grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e perfeição de Deus. Eles não se coadunam, porque a justiça de Deus, o mal de Deus para o homem ímpio, para as calamidades, é a justiça, né?
Então, Deus não criou o mal, pelo contrário, ele estabeleceu justiça, luz, bênção para Israel, trevas, ou o mal, calamidade, guerras e dissoluções para os perversos. É o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não é injusto. Então, quando nós vamos ver o ensino a respeito de Deus e do mal, nós temos aí que falar um pouco da teodiceia, né? O dicionário Weiner, ele vai definir mal, vamos definir a palavra aqui, o Weiner, ele vai trabalhar, inclusive está até na revista essa proposta, essa indicação, não é? Ele usa o adjetivo aqui, cocos, que representa tudo que é mal em caráter vil, desprezível, em distinção aonde quer que a distinção seja observável, derivado de poneros, que indica que o mal é influência e efeito maligno. O termo cacos é o termo mais abrangente, frequentemente cobre aí o significado de poneros. O termo cacos também é antitético, né, de cacos, justamente recomendável para o bom em caráter. E ágatos, que é benefício, útil, boa ação, para com o seguinte aí, denotar o último, incapaz, né, ruim. Poneros é essencialmente antitético de crestos, ou bondoso, cortês, né? E por conseguinte denota aí um destrutivo, prejudicial, mal. Como evidências de poneros e cacos têm muito em comum, ainda que não sejam intercambiáveis, né? Então, em Marcos, capítulo 15, verso 19, e Marcos 7, versículo 21, as palavras, o texto, ele se equivale e apresenta em Mateus 5, 11, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 10, fala sobre a ação do homem, tá? O uso de cacos pode ser dividido normalmente como se segue: diz respeito, primeiro, ao que é ético ou moralmente mal, que refere-se à pessoa, por exemplo, ou qualidade de emoções, paixões e ações, né? Do que é prejudicial, distintivo, nocivo, pernicioso, onde caco e peneras vêm nessa ordem, é maligna, né? Então, peneros já é o cognato de ponos, que é o labor, labuta, faina, lida, denota aí o mal que causa labor, dor, aflição, mal, maligno e etc. Então, são definições, a definição é grande, tanto de cacos como também de poneros, né? E assim sucessivamente. Ele vai trazer aí calcurgos e muitos outros termos que vai ser aplicado sobre mal, sobre ruim e assim sucessivamente. Então é isso que significa mal, propriamente dito, né? Mas dentro de Isaías, conforme já dissemos, né, é o que está escrito no texto, é o que o texto nos diz, desde o capítulo 45, verso 1, ele nos aponta aí de uma forma muito abrangente sobre essas verdades fundamentais, né? Então, Deus permite o mal? Não, o problema do mal é a criatura. A criatura apronta, se elas praticamente forçam, né? Porque, primeiro, o mal não é finito, não é infinito, o mal é finito, assim como também a criatura é finita, né? Então, isso vai passar, a criatura também vai passar, mas quem cria todo esse bojo de problemática é a criatura, e Deus estabeleceu regras, né? Dentro desses raciocínios são válidos. Primeiro, a primeira premissa é igual, pode ser tudo que depende aí de plausibilidade da segunda premissa. Os agnósticos consideram que a existência da divindade teísta é apenas uma hipótese dentre outras, e que muitíssimo mais é evidente que há males gratuitos. Por isso, conclui que não existe tal divindade. Então, talvez até existe alguma divindade, mas não teísta. Então, esse raciocínio é um raciocínio totalmente obscuro e inaceitável, né? Em contraste aos teístas, é consideravelmente evidente que Deus existe, ou algo pelo qual
a sua existência está muitíssimamente bem comprovada, pelo que conclui que não há realmente males gratuitos, ainda assim que pareça suficiente. Como já dissemos, como eu já disse melhor, o mal é um problema da criatura, né? Que Deus criou, e Deus, como está escrito no Gênesis, Deus viu que tudo era bom, né? E afirma ainda de forma categórica, muito bom. E agora esta criatura que Deus criou boa, ele faz tudo para deteriorar, para denegrir, para depreciar, e agora quer que Deus passe a mão pela cabeça. E não é bem assim, como está escrito no texto de Isaías, e aquela tratativa de Ciro com Deus e as nações, né? E assim sucessivamente já dissemos, trouxe aqui um bojo de informação, tá certo? Espero poder ajudar. Aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas informações cheguem até eles, tá certo? Então, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem de forma e o mundo perfeito. Isso temos em Gênesis capítulo 1, versículo 31. O mal, tanto físico quanto o mal moral, teve seu início na queda, né? Narrada no 3º capítulo de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado. Disso eu não tenho dúvida. Pode Leibniz ou qualquer outro filósofo falar, vai só ser blá blá blá, porque não tem o que fazer, né? Separada, quando Deus estabeleceu isso, a sequência do pecado de Adão e Eva, por exemplo, separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso no pecado e suas nocivas consequências, não é? Todo pecado é contra Deus e a sua vontade, portanto, jamais pode vir de Deus o mal. A decisão de Adão e Eva envolvia a sua escolha pessoal. Então, a escolha, o mal moral ou o mal físico, vem da escolha do homem, né? Ou da criatura, enfim. Então, é uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. Primeiro, o casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar: da árvore do bem e do mal não comerás. Então, de acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, devemos observar o que o filósofo Aristóteles entendia como bem, né? Então, a Teodiceia, por exemplo, é uma forma de justiça, de justificar a Deus, né? Ou Leibniz, por exemplo, tentou por várias vezes, e nós vemos nos artigos aqui, esse material, indico, ele é bem completo para fazer essa tratativa. É que o vídeo fica muito longo se formos tratar disso minuciosamente, né? Mas nós temos Schleiermacher e muitos outros filósofos que vai fazer a tratativa do assunto, né? É aquilo que, se todos os seres respiram, o bem é desejável para aquele que interessa ao indivíduo isolado, mas o caráter é mais belo e mais divino quanto se aplica a um povo e o Estado inteiro. Para alguns filósofos escolásticos, por exemplo, o mundo ocidental do pensamento crítico, como origem das escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã como um sistema de pensamento racional. Especialmente a filosofia geral, por exemplo, designa o que é se possuir perfeição absoluta. Deus, enquanto conceito da ética, é bem digna daquilo que é conforme as normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar um sentido geral para tudo aquilo que venha a ser negativo e nocivo e prejudicial. Então, de acordo com a ética secular e cristã, a ética secular está fundamentada em valores materialistas, relativistas, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Já a ética cristã, ela tem como fundamento, as Sagradas Escrituras. No canal Rascunho Teológico, eu tenho alguns vídeos sobre ética, acho que 5 vídeos de uma aula de ética que eu ministrei
no canal, tá certo? Você pode ir lá e assistir a aula, tá bom? E assim sucessivamente. Pensamentos assim que Leibniz encara sobre o mal. Por exemplo, Leibniz, no caso, ele introduziu o termo teodiceia, como eu já disse, a partir das raízes gregas theor, Deus, e de que, né? Que significa justiça. Teodiceia é uma tentativa de mostrar que a justiça de Deus é compatível com o mal. Ora, Leibniz considera que a concepção teísta de Deus se conclui corretamente com o que é esta divina absolutamente perfeita. Então, maximamente grandioso, como Anselmo, por exemplo, também pensava, Leibniz tem a plena consciência de que nem sempre há uma grandiosidade máxima ou absoluta, tal que não existe um número para que seja o maior de todos. Contudo, ele pensa que a divindade teísta tem um grau máximo em todas as características e não é contraditório considerar que tem um máximo, né? Então, a ideia de Leibniz, no caso, é que dá um número, não há um número par, por exemplo, ou seja, maior do que todos aqueles que consideram essa hipótese. Rapidamente conduz a uma contradição e imagina-se que não por definição de tal número, por maior de todos, né? E assim sucessivamente. Então, contudo, Leibniz pensa que noutros casos, por exemplo, como conhecimento, não se chega a essa contradição, visto que, e eu defendo, sim, que o mal de Deus é a justiça, que não folga com a injustiça do homem, ok? Deus e o mal, o tópico 2 da nossa lição, Deus e o mal. Não é ele bom, santo, tem poder? Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Já trouxe um esboço sobre isso aí, né? Que é o que está no texto propriamente dito. Citei os versículos, né? E, enfim, então esse texto, na minha visão, no caso bíblico, dentro da exegese lógica, honesta e com honestidade escriturística, está resolvido, não é? Porque tem um contexto histórico, um fundo histórico muito forte, abrangente, e foi por isso que Deus citou as fraseologias de trevas e luz, entendeu? Esses contrastes, né? Aparente contraste da frase, né? Então, muitos têm se utilizado erroneamente desse texto, do profeta Isaías, para afirmar que o mal procede de Deus. O mal e o bem procede de Deus. Sabemos que o caráter de Deus é benigno, bom, reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho dos pecadores. Capítulo 25, verso 8. Eu jamais defenderei ou assumirei que Deus criou o mal. Não. O mal é um problema da criatura, literalmente. Deus é um ser em equilíbrio? Sim. Há também problema que utiliza, há também aqueles que utilizam o texto citado em Isaías para cima para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele tanto é bom como mal. Tudo isso é equívoco, né? Tem um contexto histórico que não pode ser esquecido. Ponto. Não é? A questão de Ciro e etc. Então o texto nem cabe nessa discussão, né? Porque ali tinha um ponto, tinha uma base contextualizada, tinha um público seleto, um povo, uns povos, ou melhor, enfim. Esse texto, na minha visão, não cabe aqui, porque o texto é resolvido. É só ler o capítulo 45 até o capítulo 8, capítulo 45, versículo 1 até o versículo 8, a questão está resolvida. O problema é texto isolado. Tem que ter cuidado com isso, né? Deus não criou o mal moral. Deus não criou o mal no sentido moral. As Escrituras Sagradas afirmam que porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Capítulo 5, verso 4 e 5 de Salmos. Deus não tem ninguém, mas segundo o profeta, Deus não tenta ninguém. Segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Então a palavra mãe Isaías, que é a palavra Ra, ela tem um sentido no hebraico muito abrangente, né? Isaías 5:7 se origina de uma palavra que tem vários sentidos nesse contexto. Outros onde Deus faz o mal e fala da calamidade, da punição, como sendo um oposto de paz.
Deus usaria Ciro para combater as nações. É isso que eu creio, é isso que está no texto, é isso que diz a historicidade, tá certo? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Nós temos aqui também o cristão e o sofrimento, que é a questão, o problema da teodiceia, porque o justo sofre. Tudo isso dentro da vontade permissiva e da sua vontade soberana. Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar.